Boa tarde, turma. E aí, como estamos? Vamos lá começar. Antes dessa pandemia, nós fizemos um pequeno texto sobre teoria da história. Eu fiz um ditado com vocês para avaliar como é que estava a escrita. E hoje a gente vai realmente produzir esse texto. Já está disponibilizado aí para vocês. E uma atividadezinha com algumas questões referentes a isso. Bom, teoria da história. A teoria da história é saber o que é a história. O que é isso? Que disciplina é essa? Né? O que é que estuda a história? Então, a história é uma disciplina, é uma ciência que estuda o quê? O passado. Né? Basicamente, a história se ocupa do passado. Mas qual passado? Qualquer passado, o passado de qualquer coisa? A história estuda, por exemplo, os dinossauros? Não, né? Não. A história só estuda o que é humano, estuda o passado da humanidade. Então, por exemplo, homens e dinossauros nunca conviveram, porque os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos e o ser humano só existe há uma média de 150 mil anos. Então, nunca existiram juntos. Então, não faz sentido estudar a história dos dinossauros, né? Porque não existia seres humanos naquela época. Então, a história é a ciência que estuda o passado da humanidade. E que humanidade? Somente as pessoas importantes, os grandes generais, reis, presidentes? Não. Todos nós fazemos parte da história. Todos nós somos agentes da história, todos os seres humanos. A palavra história vem do grego que significa investigação ou pesquisa. Isso porque o historiador Heródoto escreveu um livro chamado Investigações, que era justamente para tratar de questões sobre o passado dos gregos. E aí ficou cunhado como história, sendo essa de ciência que estuda o passado das ações humanas. E significa isso: investigação, pesquisa e também o conhecimento advindo dessa pesquisa. Também tem esse sentido original de se chamar história. Quem escreve a história é o historiador. Né? É ele que pesquisa, é ele que escreve, é ele que vai em busca dos acontecimentos para transformar isso em um escrito, em um livro que a gente possa utilizar. E como ele faz isso? Ele pesquisa no que nós chamamos de fontes históricas. Fonte histórica é tudo que foi feito pela humanidade. Qualquer coisa. Uma roupa, uma arma, uma ferramenta, um relógio, um móvel, uma foto, um documento. Antigamente se entendia que fonte histórica era só que fosse escrito. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, foto, filmes, vídeos, qualquer coisa que tenha sido feito pela humanidade é uma fonte histórica. Certo? Aí, por exemplo, o que não é fonte histórica, por exemplo, a nuvem, o vento, isso não pode ser captado, isso não tem como você envolver isso em algum acontecimento para definir como fonte histórica. Uma pedra qualquer jogada em qualquer lugar não é uma fonte histórica. Mas se for uma pedra que foi utilizada pelo homem para fazer uma ferramenta, para fazer uma arma, para fazer alguma coisa, aí ela pode se tornar, sim, uma fonte histórica. Uma pessoa pode ser uma fonte histórica? Pode. É o que a gente chama de fontes orais. É justamente quando a gente entrevista uma pessoa para que ela narre algum acontecimento que ela presenciou, que ela ouviu falar, e aquilo vai servir de fonte para o livro que se estiver escrevendo sobre história. Certo? Para fins didáticos, para questões de estudo, de escola, de uma análise, a história foi dividida em várias partes, certo? E aí essa divisão é somente para facilitar, porque ela não é igual em todo mundo e ela não obedece um padrão absoluto. Primeiramente, a história é dividida em história e pré-história, certo? Onde se dizia que a pré-história era antes da invenção da escrita, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E da escrita para cá, a história. Esse conceito está superado, mas a gente ainda utiliza. A pré-história é dividida em dois períodos,
né? O período paleolítico e o período neolítico. Nós vamos estudar cada um deles detalhadamente quando formos estudar a pré-história. Já a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada uma dessas a gente estuda em um determinado período. Aqui no 6º ano nós vamos estudar basicamente pré-história, Idade Antiga e o comecinho da Idade Média. Né? O estudo do 6º ano é esse. Essas divisões são, vejam bem, é só para facilitar, não é que começa em um ano e você diz, todo mundo mudou a concepção da época. Não, até porque a maioria dessas divisões ela é feita posteriormente, certo? E ainda temos outras divisões. Por exemplo, o Ocidente cristão ainda faz a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo, tendo como marco o nascimento de Jesus Cristo, mais ou menos aí há 2020 anos atrás. Há 2020 anos. Já os islâmicos, eles marcam o tempo também diferente. Eles marcam a fuga do profeta Mohammed, que é chamado de Maomé, da cidade de Meca para a cidade de Medina, no ano de 622 depois de Cristo, certo? Então marca-se de forma diferente. Ainda tem outras formas de marcar o tempo, dependendo do lugar, né? Os judeus marcam de uma outra forma, né? Os chineses marcam de uma outra forma, quer dizer, existem vários tipos de calendários. E quando a gente trata de calendários anuais, ainda tem os calendários que são solares e os calendários que são lunares. O calendário solar é que a Terra gira em torno do Sol. Então, quando completa um ano, quando completa uma volta completa em torno do Sol, é o que a gente chama de ano solar, que é esse que a gente utiliza. E também existem os calendários lunares, que marcam o tempo lunar. Então, vejam que existem várias formas de marcar o tempo, várias divisões. Temos um exercício aí sobre esse pequeno texto, o vídeo também não pode ficar muito longo. Respondam esse texto, essas questões no caderno, tirem foto e mandem para mim no particular, que eu vou avaliar, vou corrigir e depois vou repassar para vocês, tá bom? Um abraço aí, cuidem, estou aqui aguardando. Lembrando que nesse horário eu estou disponível para vocês, para tirar dúvida, para qualquer questão. E dúvidas é no grupo. Os exercícios é que vocês mandam no particular, mas as dúvidas é no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Tá bom?